Bom, hoje a gente vai... Deixa eu subir um pouco esse negócio. Aqui, Obrigada, tá bom. Obrigada. Bom, hoje então nós vamos aprender a lição 3. E o texto áureo diz assim... Não, o título é Promessas de Deus para a Igreja. Texto áureo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A leitura bíblica em classe, aqui tem três livros, uma parte de Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 e 18 e Atos 1, 6, 8. Eu gostaria então que a gente lesse junto. Eu vou ler a primeira e vocês leiam o próximo. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até o fim da terra. Amém, obrigada. Bom, Felipe, está muito alto. Desculpa, baixa um pouquinho para mim. Acho que ficou muito alto. Eu sei, desculpa. Aí, tá bom. Obrigada. Obrigada, irmão. Bom, então ali vamos na introdução. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Número 1, a natureza da promessa de Deus para a Igreja. Subtópico 1, a promessa de sinais sobrenaturais. A irmã Érica pode ler para mim, por favor? O Evangelho de Mateus 28, 18 e 20 revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Amém. Bom, irmãos, então a história da igreja, ela
no Brasil, ela veio se expandir mais nos anos 90, até meados de 2016, 2017. E é interessante que a igreja ela teve um boom de crescimento nos anos 80, 90, e o que a igreja brasileira cresceu em algumas décadas, a Europa demorou 500 anos para atingir. E aí eu fui pesquisar quando que foi o grande boom também da teologia da prosperidade no Brasil, e foi exatamente no mesmo período. A teoria da prosperidade começou a ganhar força no Brasil por volta dos anos 80, e o grande crescimento das igrejas começou por volta dos anos 90. Então essas igrejas evangélicas, na sua maior parte, eram igrejas pentecostais. E aí eles não dividem, mas está inclusa também as igrejas neopentecostais, que são as igrejas que abrangem muito a teologia da prosperidade. Então, o interessante é que se o Brasil fez em algumas décadas em questão de igreja o que a Europa demorou 500 anos para fazer, por que o Brasil hoje não é um dos melhores países do mundo para se viver? E aí é interessante que aqui no subtópico 1, ele vai falar que o estabelecimento da igreja era o grande propósito da igreja era a grande comissão, que é o ide, ensine e batize. Então, nós vemos que a igreja, se ela tem crescido tanto, mas nós não temos visto o resultado desse crescimento na sociedade ao redor da igreja, é porque a igreja está menosprezando o papel dela. Porque, infelizmente, a igreja ela tem crescido, mas de uma maneira inchada. Então, será que hoje, quando a gente olha para o Brasil e vê essa grande quantidade de igrejas evangélicas, a gente consegue ver da mesma forma, na mesma quantidade, na mesma proporção, os resultados para a sociedade? E a gente não vai muito longe, porque aqui nessa rua, há pouco tempo eu percebi que tem muitas igrejas aqui, nessa avenida que a gente está. E se a gente olhar ao redor, esse bairro é muito ruim, né? É um bairro muito feio, muito sujo, muitas pessoas que moram na rua, muitas pessoas que são portadoras de drogas. Então eu vejo que, no geral, a igreja evangélica perdeu o foco. A gente se acomodou nas quatro paredes do nosso templo. E a gente esqueceu um pouco de dar prioridade para o ide, ensine e batize. Então, por exemplo, lá no Brasil tem uma igreja muito grande no bairro de Alphaville. Alphaville, para quem não é de São Paulo, não sei se sabe, é um bairro, mas ele é de alto padrão. É um bairro nobre, e lá é padrão, as casas são padrão daqui, dos bairros bons daqui. E tudo fechado, tudo com segurança. Então, só quem tem muito dinheiro mora naquele lugar. E tem uma igreja lá que ela parece um shopping, ela parece uma faculdade. E aí eu me pergunto, tem que ter igreja em todo lugar, claro, mas por que não existe uma igreja como aquela num bairro mais simples de São Paulo? Não precisa ser nem numa comunidade, mas um bairro mais simples, como, não sei, na Moca, Interlagos, um bairro onde pessoas comuns, jovens comuns, poderiam ter acesso ao que aquela grande estrutura proporciona. Então, lá naquela grande estrutura daquela igreja, tem esportes, tem acesso ao ensino da palavra, tem acesso a artes.
Então, seria mais interessante, penso eu, uma igreja como aquela, num bairro onde a maioria dos jovens não tem acesso àquele tipo de coisa, do que num bairro onde todo mundo já é muito rico e tem um poder econômico muito bom e eles podem ter acesso a todas essas coisas. Então, por isso que eu vejo que a gente, no geral, a igreja perdeu um pouco o feeling, né, de sentir que não é para nós, né? Hoje a gente como igreja, a gente canta para nós mesmos, nós pregamos para nós mesmos, nós falamos uma língua que só nós mesmos entendemos e as pessoas que estão lá fora não se sentem, como eu posso dizer, não se sente parte ou que consiga fazer parte do nosso meio. E aí eu quero que vocês me entendam que eu não estou dizendo que a igreja tem que se igualar ao mundo para trazer eles para perto, não é isso. Mas é que a gente não pode se separar do mundo dessa forma. Nós temos que se fazer a diferença no meio do mundo. Nós temos que interferir no mundo e não nos fechar no meio de um círculo que só nós temos acesso e esquecer que fora, né, ao nosso redor, muitas pessoas estão sedentas e necessitadas do apoio da igreja, tanto espiritualmente como socialmente também. A igreja tem um grande papel social. Esse é um dos motivos que a igreja não paga imposto, porque o que ela recolhe, ela devolve supostamente, ela tem que devolver para a sociedade. Então a igreja, ela tira bandido do crime, a igreja ela tira o jovem das drogas, a igreja ela tem um trabalho social, então por isso que ela não é incumbida de pagar imposto, porque teoricamente não, eu sei que a igreja faz, infelizmente não todas, mas a igreja ela é importante, então ela tem esse papel de devolver para a sociedade o que ela recolhe, o que ela já ganha em contribuições. E aí também ele vai dizer aqui que os sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. E aí também é interessante que a gente muitas vezes, nós que já conhecemos a Deus, que já conhecemos a palavra, nós ficamos querendo ver milagres e maravilhas de Deus, mas quando a gente tem que entender que os milagres e maravilhas, eles são sinais para os que não creem. Então, se nós já cremos, se nós já conhecemos o nosso Deus, por que a gente precisa correr atrás de sinais e maravilhas? E por que a gente depende desses sinais e maravilhas para que a nossa fé seja fortalecida? E aí, eu ouvi um estudioso dizendo que o milagre abre a porta para o Evangelho, mas não é o Evangelho. Quer dizer, tem pessoas que vivem de milagres, maravilhas e testemunhos, que não se aprofundam na palavra de Deus, porque precisa ver algo de fato, algo palpável, algo que ela consiga ver com os próprios olhos, para que a fé dela se fortaleça. E isso, na verdade, ela enfraquece a nossa fé, ela não fortalece. Tanto que em Atos 2, as línguas desceram e o maior intuito daquilo, das línguas, era evangelizar o povo que estava lá. Peraí, irmãos, eu perdi meu esboço. Acho que eu apaguei. Achei. Glória a Deus. Aleluia. Estava ficando nervoso. 2. A promessa de revestimento de poder. Alguém tem algum comentário sobre isso? Alguém quer fazer algum? Eu acho que, primeiro você falou que a igreja está errando, né? Está pregando. Em Mateus 28, a seguir, Jesus falou de todo mundo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Fazer discípulo. Os dois versículos ali, ele tem uma distinção, parece que é uma coisa só, mas não é. 19 e 20. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações,
todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o 20 fala, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ordenado. Então, a igreja, no papel da evangelização, ela tem ido bem, ela tem crescido, alcançado as almas, mas a segunda parte, que é o mais importante, que é o fazer discípulo, porque depois que o discípulo é formado, depois que o discípulo é formado, Sim. ele por si só, ele já vai dar continuidade nessa obra que Deus iniciou nele. Então, eu acho que a igreja ela tem falhado nessa segunda parte, não na proclamação do Evangelho. Eu acredito que a igreja ela tem atingido a expectativa na evangelização, principalmente no Brasil. Mas a segunda parte, fazer discípulo, é onde que ela falha. Porque o fazer discípulo... Que é o que faz a transformação. Tem que ter didática, tem que ter tempo, você tem que ter persistência, você Sim. tem que incluir várias coisas. Até você dar uma formatação naquela pessoa para que Cristo reine nela, para que ela, por si só, ela consiga ter uma vida espiritual, frutífera, dinâmica. É onde que a igreja falha nessa parte, no meu ver. E quando ela não consegue gerar um discípulo de Cristo, apenas alguém que aceitou Jesus, mas ainda não vive o evangelho genuíno, aí essa pessoa ela não dá um bom testemunho, é uma pessoa que sempre está com problema de várias situações, e é onde que a igreja perde tempo, porque em vez dela usar esse tempo para discipular, lá na frente ela vai perder tempo com essa pessoa porque ela não discipulou. Sim, na correção. Exatamente, ela poderia estar usando esse tempo para outras coisas. Então, ao meu ver, a igreja ela erra nessa segunda parte, no fazer discípulo. Então ela cumpre bem o versículo 19, né? Ela está indo por todo mundo, está pregando o evangelho, está batizando. E essas pessoas depois que batizam, como é que ficam? Eu falo no contexto geral. Hoje o Brasil dizem que tem 55 milhões de evangélicos. Então, aí entra o que você falou. Por que aqui, por exemplo, tem um monte de igreja nesse bairro e esse bairro visivelmente não é um bairro assim, que teria a bênção de Deus? Porque... Não foi isso que eu quis dizer. É aí que entra. O discípulo, aonde ele vai estar, ele vai ter que mostrar onde ele mora, onde ele trabalha, aonde ele vive, a sociedade que ele vive, tem que ser impactada pelo evangelho que ele vive. A casa dele, a família dele. Então, se ele não tem essa transformação genuína de discípulo, ele não consegue manifestar Cristo. E se ele não consegue manifestar Cristo, o resultado final não é atingido. Sim, concordo. Mas o que eu estava falando, pastor, era mais na parte institucional da igreja. A igreja como uma instituição. Então, porque aqui ele vai falar, aqui no comentário da revista do professor, sobre esse grande crescimento em números mesmo de igreja. E aí o que eu quero dizer é, porque se a igreja estivesse indo bem, o senhor acha que no ID ela está indo bem, mas então ela está falhando no ensinar, né? Porque o discipulado não é nada mais que o ensino. E aí, então a igreja está só crescendo, inflando, e aí, porque como se tem tantas igrejas no nosso país, por que o país é do jeito que é? Não é? Porque não tem vida transformada. Exato. Então é isso que eu estou falando. Como aqui ele englobou ide, ensine e batize, eu englobei essas três áreas que, ao meu ver, a igreja tem falhado. Até mesmo no ide, mas eu entendi o que o senhor quer dizer, porque eu vejo que, infelizmente, a grande maioria das igrejas, elas não são uma igreja que genuinamente tem Cristo como seu Senhor. São igrejas, principalmente as maiores e as mega churches, não estou julgando todas, mas a gente vê que são igrejas que, quando você vai num culto, você ouve muito sobre o que o homem precisa, o que nós precisamos receber dessa terra, o que nós temos que buscar, né? Mas acaba sendo até um tipo de coach ali, né? Então, ela peca nisso, eu vejo que a igreja peca nisso. E eu fiz só essa comparação pelo número de igrejas que cresceu no Brasil comparado à Europa, né? Então, a gente vê que na questão do ensino, na questão de assistencialismo, de obras sociais, o Brasil ele está muito aquém.
né? E por ter tantas igrejas, deveria ter um cenário um pouco diferente, ao meu ver. Mas o discipulado realmente, ele é a base, né? Que nem o pastor falou. Se a gente batiza, né? Traz para a igreja, batiza, mas não discipula, ele não vai conseguir continuar e ele não vai conseguir dar um bom testemunho, como o pastor falou. E realmente o discipulado, ele é a chave da vida de um cristão, né? Porque senão, depois é que ele falou, aí o discípulo, ele vai dar tantos problemas que a igreja vai perder mais tempo para ensiná-lo, corrigi-lo, resgatá-lo, né, do que se tivesse feito ali o passo a passo com calma, do jeito que deveria ser. O discipulado tem que ser contínuo, não só antes do batismo, né? Sim. Deveria ter um acompanhamento para as pessoas novas e permanecer numa escola didática. Eu falo que teria que dar continuidade para eles realmente entender o que é a fé cristã, Exato. como que é a defesa cristã, aprender a lidar com o dia a dia e não viver só de emoção, de mistério. Isso, exato. Bom, o 2, a promessa de revestimento de poder. Irmã Adriana, pode ler, por favor? Com base na promessa de Cristo para os seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito, versículo 8, e a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação, além de poder para proclamar a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairros, cidades e nações, versículo 8. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Amém. Bom, aí então ele vai dizer do batismo com o Espírito Santo, né? E aí o que ele vai dizer aqui, que ele fala assim, recebereis a virtude do Espírito Santo. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Então, a gente vê aqui até mesmo pela palavra que a gente necessita desse batismo para ter a capacidade de fazer de fazer o que ele falou lá primeiro, né? Para entrar nessa grande comissão, de fazer discípulos. Então você não vai conseguir se você não tiver o revestimento do Espírito Santo. Lá em Lucas 24:49, ele vai dizer que essa já era uma promessa do Pai. Ele fala, agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder do céu. E a gente vê lá em Atos 2, que logo depois que eles receberam, que o Espírito Santo desce sobre eles, eles recebem o dom de línguas, todos entendem na língua que eles falam, né? E daí, logo depois, o que acontece? Pedro, ele prega e mais de 3.000 almas são alcançadas. Então o grande, o principal ato ali daquela descida do Espírito Santo foi para que eles conseguissem evangelizar, pregar a palavra de Deus e que para as pessoas fossem convencidas do que eles estavam falando, do que eles estavam pregando. É que nem a gente, toda vez que a gente tem algo para fazer na igreja, um trabalho, uma pregação, um louvor, uma apresentação, qualquer coisa, a gente tem que sempre orar para que o Espírito Santo nos encha. Porque se a gente chegar aqui e ficar falando só o que a gente sabe, a gente não tem capacidade de tocar o coração das pessoas para que as pessoas entendam o que a gente está falando. E muitas vezes a gente não consegue falar o que as pessoas estão precisando ouvir, a gente fala o que a gente quer falar. Então, por isso que o Espírito Santo, ele é o nosso poder, ele é a nossa capacidade. E não é falar para falar bonito, é real, isso é real. E dom, ele quer dizer um presente, ou seja, um presente, ele é algo imerecido. Ninguém ganha um presente porque merece.
Então, a gente tem que entender que não é mérito humano, que nem muitas vezes a gente acha que fulano foi batizado com o Espírito Santo, ele tem as evidências do batismo, ele fala em línguas e eu não, então eu acho que eu tenho que fazer algo para receber aquele poder, porque a gente entende que para você ter o dom do Espírito Santo, você precisa mostrar a evidência através do dom de línguas, e muita gente se confunde nisso e acaba achando que ela precisa fazer algo para alcançar isso, ou falar de um jeito até começar a falar em línguas, ou fazer uma oração específica, e não é isso que a palavra nos ensina. E ela também, esse revestimento, ele também vai dar, além do poder para o serviço em si, ele também nos dá o poder para a batalha espiritual, porque ela é real, né? Muitas vezes a gente vê que parece que tudo coopera ao contrário do que quando a gente precisa fazer algo para o Senhor. Desculpa. Então a gente vê às vezes uma luta muito grande na nossa casa, às vezes até mesmo dentro de nós, da nossa mente. Então, em muitos momentos a gente precisa dessa força do Espírito Santo para que a gente possa combater essas setas malignas, essas coisas que acontecem até quando você ora por alguém ou você intercede por alguém que está sofrendo por uma grande batalha espiritual. Você precisa ter o revestimento do Espírito Santo para você poder lidar com aquilo. E é para todos os servos, é para todo aquele que nele crê. E ele não traz uma regra, né? A palavra ela não traz uma regra de dogmas para que você receba os dons, para que você receba esse revestimento de poder do Espírito Santo, mas ele traz alguns princípios, que é o arrependimento de pecado, o batismo nas águas, mas também não é uma regra, porque muitas pessoas são batizadas no Espírito mesmo antes de se batizar nas águas, e a convicção da necessidade. Nós temos que ter a convicção que nós necessitamos do Espírito Santo, que nós precisamos dele na nossa vida. Porque se você não tiver essa convicção, você não vai clamar por isso, você não vai pedir. Para corroborar com aquilo que você disse, que os dons, o batismo é para edificação, é para você sair e transmitir para os demais, em 1 Coríntios 14, Paulo diz assim, 1 Coríntios 14, 18, eu agradeço ao meu Deus que falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras no meu entendimento, para que pela minha voz eu possa também ensinar os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Na malícia sede crianças, mas no entendimento sede homens. Na lei está escrito, através de homens de outras línguas e por outros lábios, eu falarei a este povo, e ainda por todos os que não me ouvirem, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os que creem. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas, e entrares aqueles que são iletrados ou incrédulos, não dirais que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, e entrar um que não crê, ou um iletrado, por todos é convencido, por todos é julgado. E assim, os segredos do coração ficarão manifestados, e assim, prostrando-se sobre a sua face, ele adorará a Deus, relatando que Deus está verdadeiramente entre nós. Amém. É porque existe um falso entendimento de que a língua é a única evidência de que você é batizado no Espírito Santo. E ela não é. Por exemplo, a revelação de Cristo, ela vem através do Espírito Santo, a revelação de quem é Cristo. O amor pelas almas, o poder de testemunhar o nome de Jesus, de ser um testemunho, porque a palavra testemunha, ela vem de mártire, né? Então, no original. Então, é interessante que você também precisa do poder do Espírito Santo para ser uma testemunha de Cristo. Bom, vamos continuar.
Na 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Irmã Anne, todo mundo que fala, eu vou pedir para ler. Lê para mim o 3. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primeiramente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. A palavra grega para igreja, que é eclésia, é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo. Colossenses 1:24. O templo de Deus, 1 Coríntios 3:16. A noiva de Cristo, Efésios 5:25 ao 27. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Marcos 16, 18 ao 20, Atos 1, do 6 ao 8. Amém. Então, irmãos, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, templo de Deus. Então, irmãos, a igreja, ela não tem um dono terreno. A igreja não tem um dono. Se a igreja tem um dono, ela não é uma igreja. Porque o dono da igreja, ele é e sempre será Jesus Cristo. Então, o pastor, ele é submetido às ordens de Cristo para aquela igreja. As ovelhas que o pastor ele cuida, elas são ovelhas de Cristo, não é ovelha do pastor. Nós somos ovelha de Cristo e o pastor ele é designado, ele é o representante de Cristo na igreja e ele evangeliza aquelas ovelhas, cuida das ovelhas, tanto que a palavra fala que vai ser cobrada do pastor naquele grande dia, as ovelhas que ele discipulou, mas nós somos todos ovelhas do bom pastor. Então, uma igreja que ela tem um dono, quando a igreja ela tem um dono, o dono ele começa a fazer o que dá na telha dele. Ele faz o que ele acha que é certo, ele não faz o que Cristo manda, ele não faz o que Cristo ensinou, ele faz o que na cabeça dele é certo. E como não existe um homem dono que carrega um pleno conhecimento, é claro que ele vai errar. Então, existem igrejas onde o pastor ele é quase que um tirano, né? Ele opina até se você vai poder tirar férias ou não, se você vai poder viajar com sua família ou não, se você pode visitar outra igreja ou não, entende? Então, a gente tem que entender que a igreja ela é de Jesus, ela não é de uma única pessoa. E a igreja não é um prédio, né? A igreja não é o templo. A igreja também não é um ponto de pregação. A igreja não é um lugar onde a gente vai simplesmente para ouvir a palavra. E interessante também que se a gente for analisar, a igreja também não é um hospital. Porque o hospital, ele é um lugar onde ninguém quer ir. E é um lugar que quando os doentes ficam curados, eles saem. Eles não ficam lá. E a igreja também não é um clube. Então, se a igreja ela não for direcionada e liderada por Jesus Cristo, ela vai ser um clube. Ela vai ser qualquer coisa menos uma igreja. Então, é importante que a gente entenda o papel do nosso pastor. Ele é o nosso líder na terra, ele é o líder da igreja, mas ele não é o dono da igreja. E o que mais? E que Atos vai exemplificar a igreja. E interessante que eu anotei aqui que eu queria falar, que lá na palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu nunca tinha feito essa análise. Quando eu estava estudando, eu aprendi, eu pude entender melhor
que não é nem, ele não está falando nem das armas do inferno, é a defesa do inferno. As portas, ela é a defesa, né? A porta que você fecha a porta, você fica dentro, você se protege ali. Então ele está falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a gente é que tem que ser um ataque para o inferno, porque a igreja é quem tira as almas de lá. A igreja é quem resgata as pessoas de dentro do inferno. A igreja é quem esvazia o inferno. Então nós temos que o papel da igreja é atacar o inferno, não é se defender do inferno. Então é interessante quando a gente faz essa análise, porque ele fala: as portas do inferno não prevalecerão. Nós vamos arrombar a porta do inferno. A igreja na terra ela foi feita para isso, para sair dizimando, né, o inferno em si, assim, tirando as almas de lá, resgatando as pessoas que já estão, né, fadadas ao inferno e resgatando para Cristo. Achei interessante essa análise. E aí ele vai dizer também que a igreja primeiramente precisa se preocupar com a área espiritual, né? E aí a gente lembra que a palavra fala, né? Primeiro o reino, depois tudo nos será acrescentado. E para a igreja é a mesma coisa, né? Primeiro ela tem que se preocupar em curar a pessoa espiritualmente. E depois o resto também ela vai ajudando e a pessoa vai se reerguendo, mas a parte espiritual, o salvar a alma, ainda é o mais importante. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? E a outra coisa também é que nós somos uma família. A igreja é uma família. E para você fazer parte de uma família, você tem que nascer do mesmo ancestral. E então, nós somos da mesma família porque nós somos todos descendentes, né, de Cristo agora. Nós somos feitos filhos, então nós somos todos parte de uma mesma família. E agora o tópico 2. As promessas de Deus para a igreja. Ari, você pode ler, por favor? O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatando que a primeira e grande promessa da igreja é a da vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todos, aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. João 3,16, João 5,24. Amém. Bom, então ele já está dizendo tudo aí, né, que a grande comissão, como foi falado lá no começo, ela é a grande promessa para que a igreja para que a igreja viva a promessa da vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, para que a gente tenha essa promessa cumprida na nossa vida, é necessário que a gente creia. E essa é uma promessa para todo aquele que crê e para todo aquele que, a partir do momento que você crê, você se torna a igreja de Cristo. Então, ela é uma promessa para todos aqueles que creem. Subtópico 2, promessa de poder. Irmã Érica, pode ler, por favor. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Amém.
Aqui ele está falando mais ou menos o que já foi falado no início, mas ele dá uma ênfase para nos lembrar que o que aconteceu lá ainda acontece hoje. Então, para que a gente busque esse revestimento de poder, tanto nós individualmente como nós como corpo, para que a gente busque que o Espírito Santo venha com esse poder, para que ele possa nos revestir, para que ele possa nos dar a capacitação, para que a gente cumpra melhor esse papel da grande comissão que ele nos deixou, né? Que é a nossa obrigação. Ide, fazer discípulos, batizar em nome de Jesus Cristo. É a nossa missão como igreja. E que a gente abra os nossos olhos para essa grande comissão, para essa grande missão que Ele nos deixou e que a gente saia um pouco do nosso conformismo, do nosso conforto, para que a gente possa abrir os nossos olhos para fazer mais, para fazer além, para falar mais de Jesus, para falar mais para as pessoas que estão lá fora, para falar até para os nossos parentes, né? Porque às vezes a gente é crente, eu falo por mim, né? A gente é crente há tantos anos e os nossos familiares não ouvem de Jesus da nossa boca. A gente não tem força para evangelizar, a gente não tem coragem de falar. E essa coragem, esse poder, ele só vem com o Espírito Santo nos revestindo. Porque muitas vezes a pessoa, você sabe que a pessoa tem um coração duro para ouvir de Jesus, a pessoa tem já todos os preconceitos dela, então aí é com a força do Espírito Santo que ele vai nos capacitar para que a gente possa pregar fora do templo, para que a gente possa fazer a nossa parte de evangelização. Alguém quer comentar alguma coisa? Baseado no que você falou das promessas, das promessas de Deus que Ele tem sobre a evangelização, analisando no contexto geral hoje da igreja, eu vejo que a igreja hoje, no contexto geral, ela está tendo uma certa dificuldade em capacitar, como o autor mesmo fala aqui, a capacitação espiritual para a evangelização. Então, assim, como um todo, a igreja, eu creio que a igreja ela deveria criar uma maneira de levantar o maior número de discípulos dentro da obra. Porque o segundo maior mandamento lá é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo como a ti mesmo, eu tenho que avisar ele do perigo vindouro. Amém. Se a gente analisar para o que o rico falou para o Lázaro, quando o rico estava no inferno, o Lázaro no seio de Abraão, o rico falou para ele, avisa lá meus 5 irmãos que eles se arrependem, não venham para cá. Sim. Então a gente, como igreja, nós temos que ter uma capacitação espiritual para a evangelização. Sim. Isso é um tema bem interessante hoje, que inclusive eu estava até conversando com minha esposa, ela dizendo, mas fulano faz tanto dia que veio para a igreja. Eu falando para ela que dentro da igreja há 3 tipos de pessoas, 3 tipos de clientes. Porque existe o visitante, o crente e o discípulo. Uhum. O discípulo é aquele que quando há alguém enfermo ou alguém endemoniado, ele não necessita chamar o pastor. Ele mesmo vai lá e ora em nome de Jesus. Amém. Então a igreja, eu vejo aí, nesse contexto geral, a igreja ela deveria capacitar quanto maior número de discípulos seria melhor. Sim, o senhor está corroborando para o que o pastor Campanha falou no começo, né? Que é importante a igreja gastar mais tempo no discipulado, porque realmente quem faz a diferença no fim, né, são os discípulos de Cristo. Um homem só, né, se a gente for deixar todo o peso nas costas do líder da igreja, que é o pastor, ele não vai dar conta. Então, realmente, através do discipulado que a gente vê a diferença na vida da igreja como corpo e individualmente de cada um, né? E agora o 3, corpo... Como é que é aqui? Isso.
No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também Ele nos conhece. Que promessa gloriosa. Bom, então, irmãos, o corpo glorificado. A palavra fala que o nosso corpo é formado de pó e do pó voltará, né? Então, o corpo glorificado, ele da mesma forma que ele tem uma continuidade no corpo, no que somos aqui, porque se eu sou a Evelyn, eu não vou ressuscitar uma outra pessoa, eu vou ressuscitar eu mesma, mas ao mesmo tempo é uma descontinuidade, porque esse corpo aqui que é feito de pecado, ele vai ressuscitar um corpo de glória. E esse corpo que é fraco, ele vai ressuscitar um corpo de poder. E esse que é um corpo natural, ele ressuscita um corpo espiritual. E um corpo glorioso, incorruptível e semelhante à glória de Jesus. Ou seja, a parte ruim vai ficar. E o que é nós, né, a nossa essência, o Espírito que Deus nos fez, ele permanece. Eu vou continuar sendo eu não vou ressuscitar outra pessoa. Só que algumas coisas não vão comigo. A minha fraqueza, o meu pecado, a minha desonra com o Senhor. Então, o corpo glorioso, ele vai nos fazer semelhante a Cristo. E alguns dizem, eu não me aprofundei muito nesse assunto, mas alguns dizem que a gente vai saber quem nós somos, mas os sentimentos não será igual. Por exemplo, eu não vou ter o mesmo sentimento de mulher para o meu marido, mas eu vou saber quem ele é. E é interessante que a gente vai viver uma vida completamente diferente. E pelo que a palavra fala, não há como a gente tentar imaginar aqui na terra o que a gente vai viver no céu. Tudo que a gente imagina ainda é pouco. Ao contrário daqui, né? Aqui a gente sempre imagina as coisas melhores do que são de verdade, né? E no céu não. No céu a gente imagina o melhor, mas na verdade ela ainda é melhor. A realidade ainda é melhor. E lá ninguém vai ter esse problema de estar acima do peso. Ninguém vai ter doença. Não. Coisa vai ser mudada. Apesar desse corpo ser, por isso que fala que ele vai ser transformado, hoje a nossa característica física, ela é pecaminosa. Você vê que quando Maria encontra Jesus no jardim, Ela não reconhece. Ela vê ele como Um jardineiro. Ela imagina que ele fosse um jardineiro. Ela não reconhece a face dele, porque ele estava Diferente. transformado, não glorificado ainda. Mas ele estava sendo transformado. Ele fala, não sei como você viu meu Senhor. Mas ela reconhece ele quando ele chama ela pelo nome. Aí ela fala mestre. Porque ela reconhece ele pela voz, não pela aparência. Então, quando eu creio que nós seremos transformados, nós não teremos essa aparência cansada, Sim. pecaminosa. Fraca. Por isso que diz que é uma aparência parecida com a de Cristo. Isso, é verdade. Uma aparência diferente, uma aparência linda, né? Graças a Deus. É que nem aqui, Filipenses 3:21 fala, ele tomará o nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Está lá em Filipenses 3:21. Amém. Glória a Deus. O tópico 3 agora, condições para viver as promessas de Deus. Quem quer ler?
Irmão André, por favor. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Ato 12. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, abre aspas, e isso lhe foi imputado como justiça. Tá? Vamos conferir em Gênesis 25. Nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios 6:10. Amém, glória a Deus. Eu quero ler Hebreus 10, 35, que fala assim: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu, pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Então, nós vemos, irmãos, que a perseverança, ela é uma decisão. Nós estamos com a decisão se vamos perseverar ou se vamos andar para trás, ou se vamos desistir. Porque Deus, Ele nos dá todas as ferramentas para que a gente prossiga, mas Ele nunca prometeu que seria fácil. Então, por isso que nós temos que entender que a perseverança, ela vem de dentro de nós temos que buscar em nós a motivação para perseverar. E essa motivação tem que ser essa recompensa que lá na frente nós teremos. E nós sabemos que a nossa recompensa é o Senhor, é Cristo, é vê-lo face a face naquele grande dia. Então, se cada luta, se a cada ataque do inimigo que nós recebermos, nós desistirmos, não perseverarmos na fé, então como que nós vamos alcançar a glória de Deus, as promessas de Deus para nós? E a gente vê que ele fala aqui de Abraão, que Abraão, ele foi até o fim. Não quer dizer que a gente não vai errar ou que nós não vamos tomar decisões erradas. Não é isso. Mas é você não desistir de caminhar. E daí a gente fala para as crianças, caiu, levanta. E quantas vezes for necessário. E normalmente nós vivemos em altos e baixos. É muito difícil um crente que vive assim em linha reta, né? A gente está sempre, né, nessa montanha russa, mas que cada vez menos a gente demore menos tempo para cair, que caia menos e que a gente vá cada vez conseguindo caminhar com Cristo mais estável, né? Até chegar aquele grande dia. Eu vi aqui na internet, achei interessante. Perseverar é a qualidade de quem persiste, tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Amém. Ter constância. Ou seja, vai ter dificuldade, mas Exato. Cristo falou, perseverar até o fim. Até o fim. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. E a palavra constância, irmãos, ela é a chave para a vida. Tanto, não só espiritual, para a vida física também. Que a gente vê que, por exemplo, na dieta... A Adriana já fez uma cara. A gente sempre começa, mas é tão difícil persistir. É tão difícil, porque sempre vai vir um problema, vai vir uma luta nos exercícios físicos. Você vai uma semana, na outra semana você já não vai porque você ficou doente, o filho ficou doente, você foi dormir muito tarde. Então, e aí a gente não colhe os frutos, porque os frutos da transformação do corpo físico, ele vai vir com a constância do estudo. Eu só vou conseguir finalizar e aprender aquilo que eu quero aprender se eu ficar constante no estudo. Se eu estudar uma vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, eu não vou conseguir aprender.
Então, e na vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente não tiver constância em nos alimentarmos da palavra, em nos alimentarmos da oração, porque a oração ela também alimenta a nossa alma. Então, se a gente não estar sempre constante na nossa vida em Cristo, a gente também não consegue colher os frutos dessa vida, desse relacionamento cristão. Então, essa palavra para mim é uma grande chave. Eu tenho tentado agarrar nela, mas está difícil. Mas Deus é fiel. Agora, é preciso ser fiel. Quem pode ler para mim? Fernanda. Apresentar a ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Atos 1, 8, 12 e 1. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em liberdade, sem saber que era algo da malignidade do diabo, tirou os bens e a saúde, manteve-se fiel. Então, como Daniel, lançado na cova dos leões, tomemos as palavras de Jesus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Eu quero ler aqui Judas 1:5. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro que os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam, Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidades e de perversão sexual, de todo tipo que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Então, aqui a gente pode ver que Deus ele não tem compromisso com aqueles que não permanecem fiéis. Aqui ele fala, vocês lembram, o Senhor libertou o povo do Egito, mas depois destruiu os que não foram fiéis. E ele vai dizer que os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam, Deus também os castigou. Ou seja, eles também não tiveram a obediência ao Senhor, eles não não foram fiéis à autoridade do Senhor. Então, nós temos que entender que para que a gente, essa lição está falando de promessas, né? Então, para que a gente viva, né? Para que a gente viva as promessas do Senhor, nós precisamos se manter fiel a Ele, para que Ele continue fiel a nós. Porque se nós virarmos as costas para Ele, por qual motivo Ele ainda vai ter alguma... Porque Deus, irmãos, Ele não faz nada para mim como indivíduo. Você pode analisar na vida de qualquer pessoa que é crente. Nenhuma bênção que Deus dá para ela é só para ela. É sempre para as pessoas... O que eu tenho vai sempre atingir as pessoas ao meu redor. As bênçãos que Deus me dá sempre é para abençoar as pessoas que fazem parte do meu círculo. Hein? Isso, para que nós sejamos um canal de bênção. Então, se a bênção que Deus derrama sobre mim não for para cumprir o propósito dele, não há motivo para que ele me abençoe. Para glorificar o nome dele. E é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como da sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios. Assim é o tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. E imagina se eles não tivessem ficado em Jerusalém, né? Será que teria acontecido? A gente ia ter essa linda história para estar replicando até hoje. Então, e tudo parte do primeiro, como fala um mandamento? Creio que seja um mandamento. Crer. É o primeiro, não é? A primeira coisa que nós temos que fazer é crer.
A partir de crer em Cristo, a partir de crer na divindade dele, é que nós conseguimos dar continuidade. Nós conseguimos ser fiéis e nós conseguimos obedecer. Mas tudo parte do crer. Enquanto nós não cremos verdadeiramente que Cristo é Deus, que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Salvador e que nós devemos a Ele tudo, nós não vamos ter condições de ser fiel a Ele e nem muito menos de obedecer as suas ordens, porque às vezes Deus vai nos dar ordens que não são fáceis de cumprir. Específica para pessoas também. Sim, muitas vezes específicas. Então, se Deus vai falar, Evelyn, eu quero que você entregue tal coisa, e essa coisa me custa muito entregar, se eu não entender que quem está me pedindo é muito importante, eu não vou obedecer, porque eu não vou ter coragem, aquilo me custa muito. Agora, a partir do momento que eu entendo que quem está me pedindo é o meu Deus, é o meu Senhor, é o dono da minha existência, eu obedeço. Se analisarmos a obediência, ela vem muito de você ter a presença do Espírito Santo. Porque assim, é igual a Marina estava comentando aqui. Você obedecer os mandamentos são regras, tá ali. Mas há uma ordem para cada indivíduo. Você seguir um caminho. Então, assim, se você não tem a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, você não consegue ser direcionado por ele. Sim. Se você não tem a presença, assim, a maior dificuldade de obedecer é ouvir a voz, porque hoje em dia, como nós comentamos aqui, não há discípulos, mas sim, pessoas que aceitam Jesus e não buscam aquela... A igreja tem seu papel? Tem, mas cada indivíduo ele tem seu papel de fechar a porta do seu quarto e buscar a presença do Senhor. E quando você tem quanto mais você conhece a Deus, mais sensível você fica à voz dele. Porque tem a obediência, né? A obediência em seguir os mandamentos, seguir o que ele pediu, crer, seja fiel. Mas tem o seu dia a dia, o seu caminhar igual Abraão tinha com Deus. Então, assim, aquilo lá que o Senhor pediu para Abraão ir lá no monte, não é regra para todos. Sim, foi para ele naquele momento. Mas partia de uma obediência. Então, assim, cada indivíduo, ele tem, o Senhor tem a sua obediência pessoal também. Porque ele quer você em uma área, ele quer o André em outra, ele quer o pastor Campanha em outra área, ele quer conduzir a sua vida como o Senhor da sua vida. Mas se você não tem sensibilidade, como você vai obedecer a voz do Espírito Santo? Não tem. Sim. Então tem que ter uma sensibilidade para obedecer os mandamentos, sim. A justiça, ser justo, sim. Mas também tem o seu particular, o seu pessoal, que o Senhor vai querer que você esteja num lugar e não em outro. Né? Igual ele fez com Filipe. Filipe, vai até... ele transladou Filipe e foi até ali, aquele etíope, e fez o que o Senhor precisava naquele momento. Foi um ato de obediência. Sim. Para ter aquele ato, ele precisava ouvir. Exato. E tudo vem também a partir não deixa de ser a partir do crer, porque quando ele fala, aquele que me ama segue os meus mandamentos. E a partir do momento que você segue os mandamentos de Jesus, um deles é você se aprofundar naquilo que ele nos deixou. E a partir do momento que você se aprofunda, que você vai ficar mais íntima do Espírito Santo e você vai conseguir ter esse relacionamento que você está falando. E interessante também que eu vejo que Jesus, ele tem um particular também de propósito, que nem você falou. Cada um ele vai direcionar de uma maneira diferente. E para certas pessoas, ele pede mais. Para certas pessoas, custa mais. Né? E para outras você vê que nem tanto, ela não tem tantos desafios ou tantos momentos assim que ela necessita realmente entregar algo que lhe custa muito. Ela vive uma vida, vamos dizer assim, mais tranquila, mas ela não deixa de estar na presença de Deus e ela não deixa de ter uma comunhão com o Espírito Santo. Mas a maneira que Deus está tratando com ela é totalmente diferente da maneira que Deus trata com o outro. Então cada um tem um... Todo mundo quer ser especial, todo mundo quer ser como Paulo, todo mundo quer ser como Moisés, mas ninguém quer passar por aquilo que eles passaram. Às vezes o meu propósito é ser mãe. O propósito que Deus tem para mim é discipular aqui um pequeno e levar ele para os caminhos do Senhor. E fazer outros, ensinar os amiguinhos na escola, às vezes esse é o propósito. E não quer dizer que eu seja menos importante do que o reino que o Senhor requeriu mais. Né? Exato, sim. Porque cada um, Deus tem um lugar certinho no reino para fazer a parte, para que nós juntos a gente vira um todo, né? Agora, o pastor falou que eu podia continuar na conclusão
Então, a conclusão. As promessas de Deus para a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Ou seja, não tem como dar errado. Mas eu queria que a gente lembrasse que a igreja não é a Igreja Assembleia de Deus em Califórnia. A igreja não é uma instituição, a igreja espiritual, ela não é um templo, ela não é um prédio. É cada um de nós todos unidos, nós formamos a Igreja de Cristo, que é o corpo do Senhor. Então, é até um jeito de falar quando a gente fala assim, eu cheguei, tem um hino que fala, quando eu cheguei, Jesus já estava lá. Quando eu cheguei no templo, Jesus já estava lá. Tem um hino que é assim, é interessante. É bonito, mas não é a realidade, porque Jesus, ele não está sentado aqui na cadeira. Jesus, o Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós. Então, é claro que Deus se faz presente no templo, porque a igreja se faz presente no templo, né? Porque os escolhidos, os salvos, o corpo dele está ali, né? Então, se a gente pegar todo mundo aqui e se reunir ali no quintal da minha casa, ele vai se fazer presente da mesma maneira. Então, que a gente possa entender que ele está em cada um de nós e que a gente individualmente, a gente possa buscar estar cheio e transbordante dessa presença, para que quando a gente chegue no culto para adorar o Senhor, a gente adore automaticamente, que seja uma coisa natural. Eu não preciso ficar me forçando a adorar o Senhor, eu não preciso ficar me forçando a dar um glória, um aleluia, eu não preciso ficar me forçando a louvar um hino, eu não preciso ficar me forçando a fazer uma oração, porque é natural, eu já estou cheia de Deus, o Espírito Santo já habita em mim, né? Ele está enchendo o meu ser, então quando eu chego no culto, automaticamente eu o adoro, né? Nós não viemos aqui nunca para assistir um culto, né? Nós não somos espectadores, nós somos adoradores. Então, todos nós unidos aqui, nós adoramos ao Senhor, todos nós prestamos o culto para Deus, né? Nós não estamos aqui assistindo um culto. Você vai assistir o culto hoje? Não, eu vou prestar um culto hoje, né? Então, que a gente possa ter essa convicção dentro de nós, que tanto que a gente vê, irmãos, a coisa mais linda, eu nunca esqueço, até comento com o pessoal. Eu falo, teve umas ceias atrás que o irmão Felipe falou assim, agora só a igreja. E a igreja começou a cantar o hino, mas foi uma das poucas vezes que todo mundo cantou o hino da harpa. E você vê que é diferente quando toda a igreja louva, quando toda a igreja canta. Porque a gente sente, sabe, como se o Espírito Santo estivesse fluindo no meio de nós, porque é o todo, o que faz a diferença é o todo. Então, que a gente possa, unidos, estar sempre prontos para adorar, entregar um culto precioso para o Senhor, que nessa noite seja assim, que a gente entregue um culto maravilhoso para o nosso Senhor, que a gente o adore, que a gente entregue tudo de nós para Ele nessa noite. E alguém mais tem algo para finalizar? Vou finalizar então. Amém, irmãos, agradecendo a minha oportunidade, irmão. O senhor pode fazer horas. Pastor Café fora. Obrigada, pastor. Pastor, meus irmãos. Amém. Muito boa lição. Acredito que todos tivemos a oportunidade de aprender. As promessas que a igreja tem, quantas já se cumpriram? Vocês lembram? A vinda do Messias foi uma, né? Não, do que nós estudamos foi hoje. O Velho Testamento, né? É do que nós estudamos hoje. Revestimento de poder? Já, e edificarei a minha igreja, já se cumpriu, né? A igreja está edificada em Cristo. E a promessa do revestimento de poder, que se cumpriu em Atos 2, não só para aquela geração, mas para todos nós também está em aberto. Então faltam mais duas promessas, que é a promessa da glorificação do corpo. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso 1 Coríntios capítulo 15,
e a promessa de vida eterna. Essa ainda nós não alcançamos, porque ainda estamos habitando um corpo que ainda não está totalmente glorificado. E a salvação eterna é somente para aqueles que já estão em um corpo glorificado. Nem aqueles que estão mortos em Cristo ainda estão nesse estado, mas no dia que Jesus vier, eles vão ressuscitar, os que estiverem vivos vai ser transformado, e aí então alcançará simultaneamente essas duas promessas, a glorificação do corpo e a vida eterna. Pastor Campanha, você pode falar aquele comentário que fala que os filhos profetizarão, Assim, vai ter aquele reavivamento? sim, a profecia de Joel. Você crê que é uma promessa que está para vir? Não, a profecia de Joel, ela se cumpriu parte em Atos 2, que Pedro inclusive cita Joel, fala só isso que vocês estão vendo, ninguém aqui está ébrio, ninguém está bêbado, mas isso é a profecia de Joel, que nos últimos dias derramaria Deus o seu Espírito sobre os velhos, sobre os jovens, eles profetizariam. Cumpriu sim em Atos ali também, mas aquela profecia também, ela é também para Israel. Você sabe, aprendeu aqui no seminário, Israel é um povo, igreja é outro povo, distinto, porque a gente aprendemos aqui já no início dessa lição, as promessas para Israel, que é diferente das promessas para a igreja. Nós não somos aliancistas, porque os aliancistas, eles dizem que hoje Israel já não tem mais papel profético, hoje é somente igreja, e não é verdade. Deus tem a sua tratativa ainda com Israel, vai se cumprir algumas promessas para Israel, mas parte da profecia de Joel 2 vai se cumprir também para o povo de Israel. Tá bom? Vamos ficar em pé então, vamos agradecer a Deus, parabéns, Maeve, muito boa lição.